Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje nós estamos vivendo aí uma situação um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados no dia a dia, certo? Porém, eu gostaria de afirmar que eu estou junto com vocês nessa, falar para nós mantermos o foco sempre, beleza? E que daqui a pouco, logo essa situação vai se regularizar e nós estaremos aí todos os dias presencialmente, tá bom? No colégio. Bom, hoje o tio vai iniciar a apostila número 2, beleza? E essa apostila número 2 está trazendo algo muito especial para nós, que são os modelos cosmológicos, tá bom? O tio vai preparar essas aulas em partes, tá bom? Então essa é a primeira parte, provavelmente tem parte 2 e parte 3, tá bom? Bom, essa daqui é a parte 1, nós vamos fazer uma introdução sobre o que são modelos cosmológicos, tudo bem? Lembrando sempre que na apostila número 1, nós estávamos trabalhando muito a questão de concepções de universo, certo? O que os estudiosos da época afirmaram, né? O que eles observaram e durante anos de estudo, o que eles conseguiram propor sobre como o universo era constituído e como que os astros ficavam arranjados no nosso universo. Agora nós vamos tentar definir um pouco mais sobre o movimento e a posição que esses astros se encontram. Tudo bem? Beleza? Bom, então olha só, nós começamos a nossa discussão agora com os modelos cosmológicos. Agora, precisamos entender primeiro o que significa essa palavra, né, ou essas duas palavrinhas antes de seguir com a matéria. Modelo eu já te explico daqui a pouquinho, mas ó, cosmológico, certo? Significa cosmo, ou seja, tudo aquilo que está no universo. Tudo aquilo que está no universo nós podemos classificar como algo cosmo, certo? É algo grande e que fica no universo. Então vamos pensar em algo grande que fica no universo. Planetas, Lua, Sol, estrelas, certo? Tudo bem? Então é algo dessa magnitude que nós estamos trabalhando. Modelos destes planetas, modelo de universo, tá bom? Beleza? Então olha só, primeiro uma introduçãozinha. Vale destacar que vocês também já sabem disso daí. Não existiu só um estudioso, não existiu só uma pessoa que tentou definir, né, como o universo estaria constituído. Então foram diversos estudiosos. E isso, após muitas observações, surgiram diversas teorias, certo? E modelos para tentar explicar como o universo seria constituído, certo? Aqui ficou faltando um tracinho porque ó, surgiram diversas teorias e modelos para tentar explicar como o universo estaria constituído. Tudo bem, galerinha? Agora, todas essas observações, vocês acham que eu vi comigo a seguinte situação, ó. Pensa numa situação, geraram muitos debates acirrados. Por que gerou muitos debates acirrados? Porque assim, ó, vinha, por exemplo, um pensador, um autor, né, e tinha uma opinião. Logo vinha um outro pensador, um outro estudioso da época, e tinha um outro pensamento que ia totalmente, né, ao contrário do que aquele cara estava afirmando. Pronto. Isso daí gera motivo para ter diversos tipos de conflitos, né, por um não aceitar mais ou menos a teoria do outro. É aquela questão do pensamento absoluto, vocês se lembram, né? Aquele pensamento aristotélico, pensamento absoluto, ó, só o que eu penso está certo, não pode haver um outro ponto de vista, certo? Então assim, como muitos estudiosos na época observaram isso daí, cada um colocava o seu ponto de vista, e aí quando esse ponto de vista mais ou menos atacava o outro, já era motivo para bafão. Beleza, galerinha? Bom, e aí o que acontece? Surgiram vários modelos e agora nós vamos tentar analisar alguns destes modelos, beleza? Bom, primeiro agora eu expliquei para você o que significava a palavrinha cosmo. Agora chegou a hora de entender o que seria um modelo. Um modelo, galerinha, super simples de entender, tá bom? Um modelo é um conjunto de leis ou regras que tenta explicar um fenômeno físico. Ora, quer um fenômeno físico mais importante do que o universo e todas as coisas que constituem o universo? Esse fenômeno é muito importante. Agora, um modelo é justamente isso, é criar leis ou regras para tentar explicar como um fenômeno acontece, como que um fenômeno ocorre na natureza, tá bom? Mas sempre tentando explicar, sempre tentando definir através de leis ou regras uma situação que envolve um fenômeno.
Essa é a definição de modelo. Então repete com o tio aí da sua casinha, beleza? Conjunto de leis ou regras que tenta definir um fenômeno físico ou um fenômeno químico, um fenômeno da natureza, algo que está acontecendo na ciência e que chama a atenção. Beleza? Tudo bem? Repete isso até entrar na caixola, tá bom? Bom, agora, ó, depois de ter uma introdução e definirmos então o que é um modelo, a outra pergunta é, para que serve? Certo? Você não pode simplesmente falar, serve para ter leis ou regras. Não. Leis ou regras é para explicar um modelo. Para que eles servem? Super fácil. Olha só, eles servem principalmente para duas coisas. Para nós conseguirmos fazer algumas previsões e antecipar algo que pode acontecer. Isso aí, legal. Eu acho que você já entendeu. Então, olha só. Eu pego para construir um modelo, eu crio leis e regras para aquilo, certo? E essas leis ou regras, elas devem ser capazes de fazer previsões. Então eu não estou falando de algo que pode acontecer agora. Quando eu estou observando um modelo, um fenômeno, eu tenho que tentar fazer previsões do que pode acontecer lá no futuro. E não só o agora, não só o imediato, tá bom? E antecipar o que pode acontecer pode servir para que nós, tenhamos uma prevenção ou já imaginar o que pode acontecer e provavelmente já termos uma resposta sobre aquele fenômeno, tá bom? Bom, pegando um ganchinho no que nós estamos vivendo atualmente, sério, algo muito, muito sério, que é esse tal de coronavírus, vamos lá. O coronavírus ele não era conhecido ainda, não do jeito que ele está agora. Então, como ele não era conhecido, isso significa que nós não tínhamos um modelo. Se nós não tínhamos um modelo desse vírus, então nós não tínhamos leis ou regras que conseguisse determinar ele. Se nós não tínhamos leis ou regras que conseguisse determinar ele, logo a gente não conseguiu fazer previsão e nem antecipar o que podia acontecer. Olha só a situação que nós estamos hoje, né? O mundo ele está vivendo por uma pandemia que está difícil de controlar, por isso que nós estamos tomando essas medidas, inclusive nós estamos aqui nessa situação um pouquinho mais adversa, justamente porque nós não tínhamos um modelo, nós não criamos uma lei ou regra, não conseguimos prever e nem antecipar o que podia acontecer. Ou seja, se alguém já tivesse observado esse coronavírus, se já tivesse sido possível acontecer isso, provavelmente já tinha criado um conjunto de leis ou regras. Essas leis ou regras seriam estabelecer padrões para tentar chegar, por exemplo, em um remédio. Esse remédio seria justamente o quê? Por exemplo, uma vacina. Porque com uma vacina nós teríamos uma previsão do que poderia acontecer e não se alongar tanto igual aconteceu, igual está acontecendo no momento. Tá bom, galerinha? É isso, super fácil, super simples, nada de complexo, tá bom? Agora, vamos lá. Como que eu faço para construir um modelo, beleza? Bom, para construir um modelo também é tranquilo. E aí entra em cena um cientista super, hiper, mega importante da época que conduziu muito bem essa questão de como formar um modelo científico. Sabe quem é? Não é novidade para vocês. É um tal de Galileu Galilei. Galileu Galilei, cientista italiano, porque lembra, tinha aquelas feras da Grécia. Vem com o tio aqui só pra gente lembrar um pouquinho. Quem eram aqueles feras gregos mesmo? Vamos lá, repete comigo aí da sua casa. Vamos lá. Eratóstenes. Isso. Aristóteles. Certo? Mais um. Tales de Mileto. Mais um, vai, só para nós finalizarmos. Pitágoras. Isso. E muitos outros importantes também, como Newton e Galileu. Mas você já sabe, Galileu, ele introduziu o que nós chamamos de método científico. O que é método científico? É uma maneira de construir um modelo. É resumindo tudo isso daqui que nós acabamos de falar sobre modelo. Só que quando ele fala assim, método científico, ele quis dizer assim para nós. Olha, não adianta só você achar que observou alguma coisa e de repente você simplesmente fala que montou uma lei. Por quê? Se você observa alguma coisa e você de repente acha que montou uma lei, você pode estar certo ou você pode estar errado. Para você ter certeza, você tem que ir para o laboratório e testar essa tese. Se você não for para o laboratório e testar essa tese, não dá. Então você tem que tirar uma prova, 2, 3, 4, 5, 10 conclusões. Se as 10 provas que você fizer, por exemplo, lá no laboratório,
der certinho, aí sim você descobriu alguma coisa. Aí sim você pode criar leis e regras para tentar fazer uma previsão, tá bom? Porque às vezes você observa uma coisa hoje, você pensa que descobriu alguma coisa. Quando você vai observar amanhã, 2 ou daqui 5 dias, pode ser que não seja a mesma coisa. Então tem que repetir diversas vezes, que é para ter certeza daquilo que está falando, tá bom? Beleza? Então olha só, o que acontece? Galileu Galilei, ele criou o método científico, tá bom? O que seria esse método científico? É um método certinho para você construir um modelo, tá bom? Então olha só, o que nós temos? Primeiro de tudo, observações. Muitas observações. Vocês podem ter certeza que todos esses caras, né, todos esses estudiosos, para criar estes modelos que nós vamos analisar, né, daqui para frente, eles observaram durante muitos anos, muitos anos. Não foi um dia, nem 2, nem 3 não, galera. Ó, por exemplo, Hiparco mesmo, ele ficou observando mais de 30 anos para conseguir determinar aquelas observações que ele teve, né, ao olhar o céu. Lembra? Então não é um ano não, são 2, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Nós não podemos prever isso daí, tá bom? Bom, mas aí, depois que nós temos então as observações, aí sim nós podemos criar as leis ou regras para explicar aquelas observações que nós temos. Mas só é possível criar leis ou regras tendo muita repetição daquilo que nós estamos observando. Porque como é que você vai criar uma lei ou regra para um negócio que você observou em 5 minutos? Não dá. Então isso tem que haver repetições para você conseguir criar isso. Concorda? Beleza. Então olha só, depois das observações você cria as leis e regras, aí sim você tem um modelo. E aí você já sabe disso daí. Você, muito inteligente, já sabe. Quando eu tenho leis e regras, eu crio um modelo, e o modelo ele tem que ser capaz de fazer o quê? De fazer o quê mesmo? Ter previsões. Isso, ele deve fazer previsões ou antecipar algo que pode acontecer. É exatamente isso daí. Só que presta atenção, eu coloquei aqui, ó, equações matemáticas. Entre o modelo e as previsões, às vezes você tem que provar por A mais B que isso tem que dar certinho. Então entram as contas. Como você justifica que a lei que você criou para aquela observação está certa? Provando matematicamente. Então, por exemplo, vamos analisar um fenômeno aqui. Alguém um dia percebeu que a Terra demorava 365 dias, né, para dar uma volta completa em relação ao Sol. 365 dias resumidamente, porque vocês sabem que isso se estende um pouquinho mais, não é? Na verdade é 365 dias, algumas horas e alguns minutos, certo? Mas para o nosso calendário fica abreviado só como 365 dias. Mas pensa, como que eles chegaram nessa conclusão? Eles observaram. Através dessas observações, eles tiveram que fazer continha da velocidade que o planeta se deslocava em relação ao Sol, certo? Do período que isso ia demorar, para eles conseguirem determinar que isso sempre acontecia de 365 dias. Se só chegasse alguém e falasse assim, ó, acontece em 365 dias, mas não tivesse nenhuma continha para explicar, quem ia acreditar nessa ideia, certo? Então, olha só, para eu prever alguma coisa, eu tenho que provar matematicamente que isso está certo, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá, você quer fazer um bolo de 1 quilo. Você concorda comigo que para fazer o bolo de 1 quilo você vai ter que provar, né, com a quantidade que você está colocando, que no final vai dar 1 quilo? Então você tem que ir lá pesar direitinho a massa, pesar direitinho a quantidade de farinha que você vai colocar, a quantidade de ovo, a quantidade de leite. Porque se você quiser montar um bolo de 1 quilo, é uma certa quantidade. Se você quiser montar um bolo de 2 ou 3 quilos, é uma outra quantidade. Então, as continhas têm que estar presentes sim para você conseguir prever e determinar um modelo, tá bom? Então, galerinha, essa foi a primeira parte, foi a parte introdutória em relação aos modelos cosmológicos, tá bom? Falo para vocês que essa é a parte 1, daqui a pouco, em sequência, já entra na parte 2, já assiste também, que é complemento dessa aula. Galerinha, presta atenção, mantenha o foco, não destoa, tá bom? Abraço, até mais.